A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que alegria estar aqui para meditar na Palavra do Senhor mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos meditar no capítulo 44 do livro de Gênesis. E ontem nós terminamos a nossa meditação vendo que José e os seus irmãos haviam se sentado para almoçar juntos. E eles comeram e, como nós vimos no último versículo, beberam até ficar alegres. Mas era chegada a hora de se despedir. Então, inicia o capítulo 44. E eles passaram a noite lá, acordaram pela manhã e iam seguir viagem, mas no verso 1 nós vemos que José dá uma ordem. José ordena que o dinheiro de cada um seja posto no seu saco de mantimento. E eu quero fazer uma observação aqui, tudo bem? Quando eu vejo as atitudes de José nesse capítulo, eu não sei se eu consigo imaginar que ele estivesse realmente planejando trazer arrependimento ao coração dos irmãos. Eu fico pensando que a impressão que eu tenho neste capítulo é que ele já havia visto Benjamim. Ele precisava tomar uma atitude em relação aos irmãos que era ou se revelar a eles, ou mandar buscar o pai, ou se vingar de alguma maneira e prendê-los. Agora era o momento que ele precisava tomar uma decisão. E tudo isso que vai ser relatado aqui no capítulo 44, veja bem, é uma situação que José cria. E nessa situação, ele vai fazer a mesma coisa que fizeram com ele. Aqui nesse capítulo, José ele vai criar uma situação e ele vai novamente acusar os irmãos. Só que agora, ele não vai acusar os irmãos com a intenção de ver o seu irmão, porque o seu irmão já estava ali. Na verdade, ele estava apenas replicando um comportamento que no passado o havia ferido muito. Porque ele foi acusado injustamente. Aqui nesse capítulo nós vamos ver ele acusar os seus irmãos de terem roubado o copo, e inclusive, isso sim foi de propósito, colocar no saco do filho mais novo, que seria o irmão dele, Benjamim. Muito provavelmente a estratégia poderia ser sim, guardar o seu irmão Benjamim e mandar os irmãos embora. Mas veja, em nenhum momento José, neste capítulo, vai deliberadamente se revelar aos seus irmãos e se apresentar. A gente vai ver isso no próximo capítulo. Mas aqui é criado uma cena, é criado mais uma situação de engano, de levá-los ao desespero, de levá-los ao medo. Eu não sei se o medo e o desespero geram arrependimento. Eu não sei. Eu honestamente acredito, pelo menos quando eu olho para as relações humanas, que o arrependimento é gerado no coração quando a pessoa percebe o seu erro. E eu me convenço cada vez mais que aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Que muitas vezes as pessoas podem até dizer pra gente, se arrependa, ou criar situações para que você seja levado ao arrependimento. Mas o arrependimento é entre nós e Deus, a nossa escolha de se arrepender de algo que fizemos. E aqui José, do meu ponto de vista, ele simplesmente criou uma situação para trazer desespero para os irmãos, para poder ficar com Benjamim e deixar os outros. Isso só não deu certo, né? Isso só mudou de direção. Porque então Judá vai tomar um passo à frente e vai interceder pelo seu pai. Ele vai dizer, olha, se eu fizer isso, se eu chegar em casa sem Benjamim, meu pai vai morrer. Então vamos começar o capítulo? Bom, logo do versículo 1, José ordena que o dinheiro de cada um seja posto no seu saco de mantimento. De novo, a mesma história de devolver o dinheiro. Pode ser visto isso como uma bondade, mas pode ser visto também isso como algo aterrorizador, né? Eles iam ficar com a impressão de que estavam sendo incriminados. Afinal de contas, você anda 400 quilômetros para buscar mantimento no lugar, quando você volta para casa o dinheiro está dentro do saco. Uma vez pode ser engano, mas duas vezes ou é um milagre de Deus ou realmente estão querendo incriminá-los. E no versículo 2 ele vai ordenar ainda, José vai ordenar ainda, olha, o meu copo de prata, coloca ele na boca do saco do mais novo. E o administrador da casa dele fez isso. Então eles dormiram, acordaram no dia seguinte e partiram. Eles haviam saído da cidade, não estavam muito longe ainda quando José mandou que o administrador, o mesmo que tinha posto o dinheiro e o copo de prata, fosse atrás deles. E ele deveria falar exatamente assim: não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado.
E naquele momento, todos os irmãos vão responder, olha, nós não fizemos isso, nós não pegamos nada, ao contrário, aquele momento foi devolvido dinheiro, foi posto dinheiro num saco de alimento, nós devolvemos, nós trouxemos de volta, jamais faríamos isso. E aí no versículo 9, óbvio, sempre tem alguém para abrir a boca mais do que deve, dizer uma coisa que não se deve fazer, né, que quem de nós pode dizer o outro jamais faria? Isso não é uma verdade. Nós não podemos nem sequer assegurar pelas nossas vidas, né? O Senhor fala, por nada jureis, nem pelo céu, né? Nem que é o estrado dos pés do Senhor. Eles dizem o que no versículo 9? Se algum de nós tiver este copo, será morto. E nós ainda seremos escravos como o Senhor. Tudo bem, eles falaram o que falaram no versículo 9, porque eles tinham plena convicção de que não tinham pego as coisas do governador, né? De José. Então o administrador disse lá no verso 10, muito bem, que seja como vocês disseram, ou seja, agora eles estavam presos pela palavra. Obviamente você e eu, nós já sabemos da história, o copo foi encontrado sim, no saco de mantimento de Benjamim, e então no verso 14 nós vemos os irmãos chegando diante de José e se prostrando. José os acusa injustamente, dizendo, por que vocês fizeram isso? Vocês não sabem que uma pessoa como eu é capaz de adivinhar? E José fala assim, olha, eu não vou segurar vocês todos como meus escravos. Vou ficar simplesmente com aquele cujo saco tinha o copo em que eu bebo, somente aquele que roubou, né? Somente Benjamim, o mais novo, e vocês todos podem voltar para o seu pai. E nesse momento, então, é que Judá vai tomar a frente e vai interceder, e ele começa a contar para José toda a história. Ele pede a permissão para falar, porque obviamente ele não poderia se dirigir ao governador sem que o governador desse a ele a liberdade de falar, e então ele começa a interceder e explicar toda a história. Que eles não voltaram, porque o pai não queria deixar Benjamim ir, porque a alma deles estavam ligados, porque ele era filho de uma esposa que era amada. E Judá começa a explicar essa história para o governador, para José. E então, neste momento, chega o momento em que José precisa tomar uma decisão, porque Judá vai virar para ele e vai dizer, eu não poderia ver esse mal se abatendo contra o meu pai. Ou seja, o pai dele iria morrer se ele chegasse lá sem Benjamim. Nesse momento, o capítulo acaba. Então, o que nós temos nesse capítulo, queridos? Como eu falei a princípio, nós temos um momento de tensão na história. A gente já sabe a continuação, mas nós sabemos aqui que, com certeza, José queria estar com seu irmão. José queria estar com a família dele. Nós vamos ver pelos outros capítulos que, com certeza, José não tinha a intenção de fazer mal para os irmãos, porque se ele quisesse fazer mal para os irmãos, ele já podia ter feito. Mas esse momento era um momento de angústia, era um momento da necessidade de tomar alguma decisão, mas talvez de ter tomado a decisão baseado naquilo que ele sabia fazer, que era o quê? De usar a sua autoridade para conseguir aquilo que ele queria, que era estar com Benjamim. Mas é lógico, quando os irmãos começam a contar história e colocam o pai dele, colocam José nessa equação, ele percebe que apenas Benjamim não seria suficiente, ele com certeza queria estar com toda a família. Então, vem reconciliação por aí. Vem mais momento de choro e vem mais momento de nós vermos um quebrantamento, uma mudança no comportamento dos irmãos, a revelação de José, temos muitas coisas pela frente. E nesse capítulo, o que nós podemos aprender, o que nós podemos aplicar para as nossas vidas? Eu penso que uma das coisas que a gente aprende com os irmãos de José, é que a gente precisa pensar antes de abrir a boca. Né? Antes nós dizemos, não, mas eu não faria isso, não, com certeza eu não, não, certeza que ele não faria. Antes de nós colocarmos a nossa palavra, o nosso empenho, né, penhorar alguma coisa pelo outro, que nós entendamos que todos nós somos falhos e que nós deveríamos dizer, olha, se Deus quiser eu farei isso, ou se Deus quiser eu não farei isso. O único que pode sustentar a nossa palavra, o único que pode nos ajudar a cumprir aquilo que prometemos, aquilo que nos comprometemos a cumprir, a fazer, é o Senhor Deus. Eu e você, a gente não sabe nem quantos dias de vida temos pela frente. Nós não sabemos como vamos acordar amanhã pela manhã. Como é que vamos dizer alguma coisa do tipo, se for encontrado com alguém que essa pessoa seja morta? Então, acho que nós poderíamos aplicar para as nossas vidas alguma coisa no sentido, sejamos prudentes com a palavra que falamos. Ainda que a gente tenha certeza de alguma coisa, sejamos humildes para dizer, olha,
dá um momento, vamos conferir, me deixa ver, eu acredito que não seja assim, mas de maneira alguma venhamos colocar em risco, né? Venhamos, que morra aquele que está com... Não sejamos dessa maneira, né? Se você fizer isso, eu vou embora. Se você fizer isso, eu vou jogar no lixo. Sabe, não tenhamos esses extremos, porque esses extremos da nossa fala nos prendem. Você entende que se você diz para alguém assim, se você fizer isso, eu vou embora. Se a pessoa fizer e você não for embora, você ensinou para ela uma lição, que você só ameaça e não cumpre. Agora, se a pessoa fizer aquilo e ela te ferir e você quiser ir embora, mas de repente você sentir de Deus, de perdoar, aí você já disse que ia. Você está entendendo como a gente precisa prestar atenção? Você está numa roda de amigos ou pessoas lá do trabalho e você fala, se fulano assumir a presidência, eu peço a conta. Ok, às vezes as pessoas falam isso em tom de brincadeira, mas às vezes tem pessoas que falam com os ânimos inflamados. Se tal pessoa ganhar, então eu saio da empresa, eu saio do país, eu saio da cidade. Ok, né? Se você pode fazer isso, faça, mas você entende que às vezes são frases tão fortes e tão vazias para nada? Então eu acho que a gente pode aplicar isso nas nossas vidas. Pensemos mais antes de abrir a nossa boca, ainda que nós tenhamos certeza absoluta daquilo que estamos falando. E se fosse para nós aprendermos com o José, eu acho que eu diria assim, eu olharia para essa situação de José e eu diria, ok, José precisa tomar uma decisão e com certeza para tomar essa decisão ele precisa orar. Ele precisa buscar uma direção de Deus. Ele precisa realmente ter uma certeza do que fazer. Então, eu incluiria na aplicação o seguinte, não faça joguinhos com pessoas. Não faça isso. Aí eu já sei qual é a verdade, mas eu vou fazer a pergunta para ela, e aí depende daquilo que ela me responder, aí eu falo de volta, e aí eu vou saber que ela está mentindo. Você entende? Eu diria para você, já fale a verdade, faça uma oração antes, diga, olha, eu estou sabendo assim, 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 eu te amo, vamos consertar isto. Quanto disso é verdade, o quanto disso não é? Eu acho que se fosse aplicar esse texto para a minha vida, eu diria... Não crie cenas, não crie situações, não acuse injustamente, resolva as coisas na base da oração e da palavra direta, ok? Eu acho que eu aplicaria dessa maneira esse capítulo. Agora eu quero saber de você, o que mais você viu nesse capítulo que eu não vi? O que Deus falou ao seu coração? Escreve nos comentários, compartilha comigo, você já sabe, eu fico muito feliz quando você participa. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!